Glória a Deus. Eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica comigo, que está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 1 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, para a nossa reflexão. Possivelmente a gente vai começar essa mensagem agora de manhã e terminar ela à noite, amém? É um tema que a gente precisa trazer, abordar na igreja, trazer discernimento para a igreja, trazer luz para a igreja. E como é um assunto tão importante, tão rico, que talvez em 30 minutinhos, 35 minutos, a gente não consiga compartilhar ele todo com você. Então, você que está aqui, amém, você vai receber uma porção na manhã. E você eu convido você, né, a estar à noite também recebendo, para não só receber, mas ter um entendimento da importância que é essa data para as nossas vidas, amém? Está escrito assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos do céu um som forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amém? Eu queria frisar uma festa do Pentecostes. Então, ou seja, naquela época, a festa estava feita na cidade. Estavam comemorando a festa da multiplicação, da prosperidade, da colheita, e paralelamente a isso eles estavam celebrando, né, o recebimento das leis de Moisés, da palavra de Deus naquela época. Mas Deus não por acaso separou esse momento para marcar e mudar esse significado, porque justamente no dia de Pentecostes, agora nós não celebramos mais simplesmente uma colheita humana, nós estamos aqui para celebrar uma colheita espiritual. Naquela época os judeus se reuniam para dizer: Senhor, obrigado pelo milho, obrigado por isso, obrigado pela agricultura, obrigado pelos frutos. Hoje, 2000 anos depois, nós estamos celebrando aqui. Olha para o seu lado, olha para o outro, olha quantos frutos do evangelho nós temos aqui. Nós estamos celebrando a colheita da igreja, a colheita do avivamento, a colheita da salvação, a colheita da vida eterna, a sua família abençoada, seus filhos na presença do Senhor, o seu casamento uma bênção, tudo fruto do derramado Espírito Santo. É essa colheita, e nós não estamos celebrando simplesmente a pedra da lei, mas agora nós celebramos nessa dia o derramado Espírito Santo. Sabe por quê, querido? Que você tem que celebrar para nós, nós celebramos, nós como cristãos, nós como evangélicos, nós celebramos com muita intensidade a Páscoa, e aqui a gente vem e faz uma festa linda. Nós celebramos o nascimento de Jesus no Natal e aquela festa toda, e a Lagoinha, ela teve um discernimento muito forte, muito poderoso, que da mesma forma agora, essa data, esse momento já entrou na realidade, na agenda da igreja. Então, da mesma forma que nós celebramos o nascimento de Jesus, da mesma forma que nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, nós também celebraremos o derramado Espírito Santo, que é o marco de um novo tempo na vida da igreja, na minha vida, na sua vida, no nome de Jesus. Então você tem que ter motivo. Se você, na época do Natal, você se alegra, se na época da Páscoa você se alegra, querido, mas ainda também nós temos que nos alegrar, porque o Espírito Santo marca o nosso novo nascimento em Deus, o fortalecer de Deus, a vida com Deus, a intimidade com Deus. Se existe alguém aqui que celebra, faz barulho, Lagoinha, nessa manhã, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Você sabia que na época dos profetas, pastor, por que eu tenho que celebrar tanto isso? Você imagina, na época dos profetas
profeta Isaías, profeta Jeremias, profeta Joel, Amós, Obadias, no tempo de Davi, no tempo do profeta Natã, no tempo do profeta Samuel. Muitos homens de Deus foram usados para fazer tantas coisas, não foram? Amém? Só que deixa eu te falar algo. Naquela época, o Espírito Santo apenas visitava esses homens. O Espírito Santo, diga assim, o Espírito Santo, naquela época, apenas visitava. Ou seja, às vezes Deus mandava um anjo. Vai lá, anjo, fala com Daniel. Vai lá, anjo, fala com o profeta. Vai lá, anjo, fala com Jacó. Dá um jeito lá na perna dele, que ele está se achando muito. Então, mas tinha momentos que o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que quando, em Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Ou seja, é como se o Espírito Santo, ele é simbolizado biblicamente de algumas formas como uma pomba, né? Então, ou seja, ele visitava o homem, ele visitava um profeta, ele visitava um homem de Deus, ele visitava um juiz. Então, ou seja, tudo aquilo que você viu que aconteceu no Velho Testamento, as palavras, os ensinamentos, as inspirações que Davi tinha para trazer de forma poética a palavra de Deus, orações, canções, a forma como os levitas iriam compondo as canções, a forma como grandes homens de Deus venciam batalhas, que ouviam as instruções de Deus, que ouviam a voz de Deus. Sabe como é que acontecia? Visitas do Espírito Santo. O Espírito Santo visitava eles de tempos em tempos, em ocasiões. Deus tinha um propósito, tinha um projeto, e ele dizia, o Espírito Santo ia lá e dava a direção, dava a sabedoria, dava o conselho, dava a estratégia para Josué, para dizer, Josué, sabe como é que você vai derrotar Jericó? Como, Senhor? Você vai dar 7 voltas nela durante 7 dias, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. Beleza, Senhor, vou lá. E Josué ia. Sabe como tudo essas coisas aconteciam? Porque o Espírito Santo vinha e dava direção, dava sabedoria de guerra, dava estratégia de guerra para que Davi vencesse as batalhas. É o Espírito Santo dizendo, Davi, faz o seguinte, vai lá no ribeiro, pega 5 pedras, 5 pedras lisas, coloca na sua funda e vai lá, que você só vai precisar de só uma pedrada já resolve, vai lá. Era o Espírito Santo que visitava naquela época. Então, tantas coisas aconteceram somente com visitas do Espírito Santo. E sabe o que é que Pentecostes representa para a nossa vida? Não, pastor, sabe o que é que o Espírito Santo essa época representa? O derramado Espírito. Entenda o que eu estou querendo dizer para você. Quando Jesus ele assunta ao céu, a Bíblia diz que depois que ele ressuscita, ele ainda ficou mais ou menos 40 dias. Quantos dias? 40 dias aparecendo para algumas pessoas, para os discípulos, dando instruções. E foi num desses dias que ele disse, vocês não saiam daqui, não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês recebam poder. Ou seja, o que Jesus disse, o que eu disse no começo, aquilo que vocês estão vivendo, esses milagres, tudo isso, ainda não é suficiente, ainda não é tudo. Vai chegar o momento que vai se cumprir a promessa do profeta Joel, que diz que nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vocês vão ver muitos sinais acontecerem por esse poder. Então aguenta mais um pouco, porque vai chegar um tempo que o Espírito Santo não vai vir só de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por semana. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser derramado, vocês vão ser cheios e ter a oportunidade de ser cheio dia após dia, manhã após manhã, noite após noite. Vocês não vão depender de nada, mas o Espírito Santo vai estar totalmente acessível para vocês. Aleluia! Oh Jesus, oh Jesus, o Espírito Santo está acessível, querido. Existe um derramar de Deus, existe um fluir de Deus. Existe, pastor, mas eu aprendi que quando eu confesso Jesus,
eu confesso Jesus como meu Salvador, seja aqui na frente, seja no ato do batismo, o Espírito Santo, ele vem morar em mim, ele vem, amém. Quando você confessa Jesus, quando você se arrepende dos seus pecados, na realidade o arrepender dos seus pecados já é uma obra do Espírito, porque é Ele quem convence você do pecado, da justiça e do juízo. Sabe aquela pessoa que chega na igreja, às vezes na marra por um convite, vem assim, e aí ela vem porque às vezes o marido vem, ela não quer ir, ou então ele vem porque a mulher vem, ou então um filho que vem porque o pai vem, ele vem que meio que na marra. Aí ele chega aqui, ele começa a ouvir a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que começa a trabalhar no coração, e a obra que começa a acontecer na sua vida, não é a obra que o pastor está fazendo, é a obra que o Espírito Santo está trabalhando. E aquela pessoa que chega na casa de Deus, diz, não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim, querida, quando pensa que não, ele se pega pensando, realmente eu acho que eu preciso mudar, realmente eu acho que não precisa ser tão assim, de repente eu não preciso ser tão grosso, tão grosseiro assim, Senhor, realmente eu vou, a pessoa começa a reverter os seus pensamentos, os seus atos, isso já é o Espírito Santo agindo, isso já é o Espírito Santo visitando, isso já é o Espírito Santo trabalhando, mas chega uma hora que esses pensamentos não vai ser só uma vez por semana, não vai ser só de manhã no culto, ou num culto numa quarta-feira, mas todos os dias, Ele habitando, te enchendo, te transformando dia após dia, o seu caminhar vai andar, a sua postura vai mudar, o seu falar vai mudar, o seu olhar vai mudar, tudo em você começa a mudar, sabe por quê? Porque você começa a ser cheio, você começa a ser preenchido, você começa a ser tocado, você começa a ser incomodado, constrangido, a fazer coisas que por sua vontade você nunca faria, ou deixar de fazer porque você nunca, pastor, isso aqui eu nunca imaginava que eu ia parar de fazer, e agora eu não sinto mais vontade. Sabe o que é? É o Espírito Santo trabalhando. É o Espírito Santo trabalhando, é o Espírito Santo fluindo em você, é o Espírito Santo tocando na sua mente, porque Ele começa agindo aqui, Ele vai agindo no coração e a nossa vida vai mudando. Pastor, que coisa linda, não é? Mas deixa eu dizer para você, existe um nível mais profundo. Existe um local de maior influência de Deus. Sabe o Wi-Fi? Que quanto mais perto do modem você vai chegando, mais o sinal vai ficando forte, e mais os downloads que você precisa fazer, os aplicativos que você precisa rodar começam a operar de forma mais rápida. Sabe como é que é? Da mesma forma é isso, o Espírito Santo, à medida que você vai se aproximando, você vai aumentando o seu sinal de Deus no seu coração, e a sua vida vai sendo mudada, a sua vida vai sendo transformada, e aquilo que estava lento, você vai se aproximando do sinal, e vai começando a ficar mais forte, aquilo de Deus, o download do céu, vai começando a baixar na tua cabeça, na tua vida, a mentalidade de Jesus que você não tinha, porque você tinha a mentalidade do homem, agora você começa a pensar nas coisas de Deus, você começa a pensar nas coisas do alto. Meu Deus, de repente você se pega pensando nas coisas da igreja, de repente você se pega dizendo, rapaz, eu acho que eu vou servir na igreja, de repente você se pega e diz, rapaz, eu acho que eu vou convidar alguém. Sabe o que é? Isso não é você, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Aleluia, Jesus, aleluia, Jesus. Ei, Jesus. E deixa eu falar algo para você. Isso os discípulos já viviam. Isso já era uma realidade na vida dos apóstolos. Eles já estavam com a sua vida sendo transformada. Eles já estavam pregando. Eles já estavam expulsando demônios. Eles já estavam ensinando. Eles já tinham tido a capacidade de abrir mão de muitas coisas, de empreendimentos, de muitas coisas que eles tinham, sua vida, de tudo, em prol do reino de Deus. E talvez muitos de nós aqui estamos nesse nível, que Deus está trabalhando, que Deus está falando, que Deus está agindo, e você tem percebido o seu dia a dia mudar, o seu modo de falar tem mudado, seu modo de agir tem mudado, aquilo que você pensa tem mudado, muita coisa que você pensava de uma forma, agora você já não pensa mais, você tem começado a ser mais tolerante com aquilo que antes você não tolerava, agora você já tolera mais, você já começa a frutificar os frutos do Espírito, amor, paciência, benignidade, longanimidade, domínio próprio, você já começa a se ver uma pessoa diferente. E quantas pessoas
que eu caminho aqui na igreja, que eu convivo, eu já consigo ver. Já consigo ver homens e mulheres aqui que de um tempo para cá tem mudado bastante. Eu vejo, rapaz, esse cara está mudando. Esse cara está crente, essa menina está crente, o olhar dela está diferente, o falar dela está diferente, o andar dela está diferente. E a gente já tem vivido esse tempo, esse fluido de Deus aqui. Só que os discípulos estavam vivendo isso lá. E o que é que Deus disse para eles? Jesus disse para eles: não saiam, porque ainda existe algo mais. Oh Jesus, oh Jesus, é sobre esse algo a mais, queridos, que precisa queimar no nosso coração. Existe um algo a mais da parte de Deus, que nós nos acostumamos a viver sem. Nós nos acostumamos a viver sem chorar nos cultos. Nós nos acostumamos a viver sem o contato, o relacionamento com a palavra. Nós nos acostumamos a viver sem milagres na igreja. Nós nos acostumamos a viver sem multiplicação de pães. Nós nos acostumamos a viver sem coisas extraordinárias acontecendo. E Deus quer, através do Espírito, renovar essa fome na sua vida. Deixa eu dizer para você, querido, minha querida, lindo de Deus. Não sou o David Leonardo não, mas meu lindo, minha linda. Deus tem coisas maiores para a tua vida. Isso não é conversa de pastor. Isso não é conversa de pastor. Deus tem um fluir diferente na tua vida. Você começa primeiro a frutificar. Mas existe um revestimento do céu. Existe um revestimento do céu que Ele quer derramar na sua vida. O que é isso, pastor? É esse batismo com o Espírito Santo. É esse batismo, é esse revestimento. O que quer dizer que é revestimento? Imagina só que você já está vestido. Aí Deus está dizendo: espera aí que você precisa de um revestimento. Eu vou colocar ainda algo sobre a sua vida. Vou colocar um peso a mais sobre a sua vida do céu. Eu vou botar aqui um poder a mais sobre a tua vida. Eu vou colocar uma unção a mais sobre a tua vida. Eu vou colocar um discernimento a mais sobre a tua vida. Eu vou colocar, Deus, um renovo de Deus sobre a tua vida. Uma fome, uma sede, uma capacitação, um poder, um fluir de Deus na sua vida. Mas sabe o que acontece? A gente se acostuma a viver nesse primeiro nível. E o que Deus quer de mim e de você, querido, nessa manhã, é despertar em si você, trazer esse discernimento. Porque as coisas, elas começam na nossa vida através de um entendimento, um discernimento. Sabe por que os discípulos esperaram em Jerusalém? Porque eles receberam esse discernimento e essa direção. Queria que colocasse no telão para mim. Coloca para mim Atos 1:8. Atos 1:8. Olha o que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Olha o que ele disse: mas recebereis poder. Recebereis o quê? Poder. Mas recebereis poder. Esse poder que ele está falando aqui não é um poder aquisitivo, não é um poder de comando, não é um poder de governo, mas é um poder dos céus sobre a sua vida, irmãos. Pastor, poxa pastor, eu passo por situações e eu fico aflito e eu oro, e às vezes eu percebo que não acontece nada. Quando o Espírito Santo renovar você, batizar você, revestir de você, você vai receber o poder de acalmar tempestades, de derrubar gigantes, de derrubar muralhas, de alcançar o sobrenatural e alcançar o impossível. Aleluia, é esse poder. Aleluia, aleluia. É o poder de você levantar a mão, botar a mão na cabeça do seu filho e dizer: eu te abençoo em nome de Jesus. Você vai ser um homem de Deus, você vai ser uma mulher de Deus, e a sua palavra terá poder sobre a vida do seu filho.
É a autoridade que você tem, o poder do céu de levantar a mão dentro da sua casa e acalmar a tempestade, repreender a briga, a discussão. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo, Pai, todo espírito de miséria, de encrenca, de intriga, de maldade, de maledicência, de tudo. É esse poder que Deus quer te dar. É esse poder de você orar a Deus e você sentir o toque de Deus, a confirmação de Deus no seu coração. É de você ouvir, você orar e ouvir Deus responder você. Imagina na época de Davi, irmãos, que o Espírito Santo só visitava, ele orava, e Deus respondia a ele, e ele ouvia a voz de Deus, Eduardo. E o Espírito Santo só visitava de vez em quando. E o que Jesus está dizendo hoje para mim e para você? Esse Espírito agora, ele não vem na terra visitando simplesmente, ele está pairando aqui sobre a igreja Lagoinha Rio Branco. O Espírito Santo está aí pairando sobre o seu lado. E existe já uma porção dele dentro de você. Existe uma porção dele dentro de você. E ele está dizendo: ei, eu quero entrar mais, abre mais espaço aí. Pastora Fabíola, abre mais espaço, eu quero entrar. Jorge, eu quero entrar. O Espírito Santo está dizendo: você só deixou um pouquinho. Oh, Daniel, o Espírito Santo quer entrar no teu coração, filho. Ele quer derramar poder na tua vida. Oh, Jesus, Jesus. Oh, Alex, Ele quer usar a tua voz, Ele quer usar a tua boca, Ele quer usar as tuas mãos. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo, Ele está dizendo nessa manhã, Ele está fluindo nessa manhã. Ele está fluindo, Ele quer derramar poder sobre nós, poder sobre nós. Oh, eu convido você a ficar de pé nessa manhã. Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, Jesus. Espírito Santo, fica de pé, fecha teus olhos. Fecha teus olhos nessa manhã e começa a pedir para Ele. Diga: Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Eu abro o meu coração para Ti. Comece, Senhor. Espírito Santo, eu declaro nessa manhã uma fome, uma sede do Espírito. Uma fome e uma sede do Espírito. Que Ele flua em você, que Ele flua na sua casa, que Ele flua na sua vida. Que você seja batizado hoje. A Bíblia diz que quando o Espírito desceu, veio um poder do céu sobre a vida deles e os capacitou. Sabe por que existe uma igreja hoje? Sabe, com seus olhos fechados, sabe por que nós estamos nessa igreja que você ama? Sabe por que nós estamos aqui nessa igreja que você frequenta? Porque há 2000 anos atrás, homens e mulheres buscaram por esse Espírito, buscaram por esse poder, e é esse poder que vem renovando dia após dia as forças de todos os pastores, de todas as pastoras, de todos os líderes, de todos os voluntários. É esse mesmo poder que mesmo há desde 2000 anos para cá, ele vem fortalecendo, ele vem enchendo, ele vem derramando, ele vem fluindo nesse lugar, em nome de Jesus. Então que você continue, que você clame, abra a sua boca agora e comece a dizer: Senhor Jesus, Espírito Santo, vem na minha vida. Espírito Santo, sopra em mim. Eu quero receber esse poder dos céus. Eu quero receber esse poder dos céus. Eu quero receber esse poder dos céus. Eu declaro nessa manhã, em nome de Jesus, um soprar, Deus. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito Santo. Sopra em nós, Espírito Santo. Oh, Jesus, sopra, Senhor, derrama em nosso meio. Oh, Jesus. Oh! Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Sopra sobre nós, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Se derrama em nosso meio, Jesus. Se derrama em nosso meio, Jesus. Assim como em Pentecostes, assim, Pai, em nome de Jesus, quando os teus discípulos estavam reunidos, Senhor, se derrama em nosso meio, se manifesta em nosso meio, Jesus. Oh, Espírito Santo, quero convidar os pastores, líderes, intercessores, levante as suas mãos, interceda nessa noite, nessa manhã, interceda com autoridade, com ousadia, para que o Espírito Santo se manifeste nessa manhã com poder e graça, em nome de Jesus. Oh, lá em cima. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
quero fazer algo diferente nessa manhã. Eu quero fazer algo diferente nessa manhã. Eu quero convidar toda a igreja aqui na frente em nome de Jesus. Vem todo mundo. Eu quero pedir para os obreiros, rapidinho, os voluntários, afasta as cadeiras. Eu quero chamar todo mundo aqui na frente em nome de Jesus. Vem, sai do teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Oh! Espírito vem, Espírito Santo. Espírito Pode chegar, vem, chega bem mais para cá, Espírito chega bem mais. Vem, igreja, Espírito vamos, Santo. vamos clamar pelo Espírito Santo. Eu quero convidar Espírito você. vem, Oh! Espírito vem. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Intercessores, pastores, orem, intercedam, toquem nas pessoas, ministre, declare a unção de Deus, o renovo de Deus, o soprar do Espírito. Vamos, em nome de Jesus. Oh! Faz meu coração arder de novo, medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo Abra sua boca nessa manhã, peça para Ele, diga: Espírito Santo, enche a minha vida. O mesmo Espírito que se derramou no Pentecostes, que Ele se derrame nessa manhã, que Ele se derrame sobre a igreja, com poder, com unção, com revestimento, com quebrando cadeias, quebrando barreiras. Abra sua boca, clame. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, Derrama o Espírito nesse lugar. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Oh, você que já é batizado com o Espírito Santo, seja renovado em nome de Jesus. Abra sua boca, fale em outras línguas, clame o derramado do Espírito nessa manhã. Sopra, Espírito. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Santo Espírito. Clame, busque, peça, deseje, abra sua boca. Santo Espírito desce como Vamos cantar, fogo. vamos. Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Vamos, igreja, vamos, você pode fazer melhor, vamos. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Clama Espírito, abra sua boca, peça para Ele te encher, peça para Ele te Santo Espírito encher. desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Clame com fome, com sede, peça. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia. Incendeia.
Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Não tenha pressa de sair da presença dele, clame e peça. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Quebra barreiras, Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Já tem pessoas sendo cheias, já tem pessoas sendo tocadas, quebrantadas, alcançadas. Vamos, vamos, Lagoinha. Não tenha pressa, não tenha pressa de sair da presença. Viva, viva o fluir. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Com seus olhos fechados. Aleluia. Você vai pedir, você vai dizer: Espírito Santo, eu quero ser cheio da tua presença, Senhor. Eu não quero só viver uma espiritualidade rasa. Eu não quero ser só alguém que vem à igreja. Eu quero ser cheio, eu quero ser pleno. Eu quero esse poder que o pastor falou, essa presença que o pastor falou, essa experiência. Eu quero viver isso, Senhor. Eu quero esse poder sobrenatural, Senhor. Se fosse para viver o natural, eu estaria na minha casa. Eu quero algo do céu, Senhor. Eu quero viver uma espiritualidade, uma realidade dos céus na minha vida, na minha casa, no meu coração. Então nesse momento, querido, abre a sua boca, peça. Pastor, eu não sei orar, peça com sinceridade. Diga: Pai, muda a minha vida, Espírito Santo, enche. Eu abro o meu coração, quebra as barreiras, quebra as amarras, quebra os jugos, quebra os grilhões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, apenas por mais 5 minutos nós permaneceremos aqui, e você vai pedir isso, para que Ele te renove, em nome de Jesus. Vamos, vamos. Oh, Santo Espírito, oh, peça, peça. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Eu quero viver. Vamos cantar, vamos. Eu quero viver algo. Vamos, Lagoinha, vamos finalizar esse momento cantando, vem, vai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado por esse momento. Obrigado por esse despertar. Obrigado por esse discernimento, esse ensinamento que o Senhor trouxe. Obrigado por essa luz, essa instrução do alto, Senhor. Não queremos ser simplesmente, Pai, crentes informados, mas nós queremos ser crentes cheios de Ti, Pai, testemunhas vivas e reais da Tua presença. Em nome de Jesus, sopra em nós e através de nós. Eu declaro um novo tempo.
tempo. Pai, eu declaro um tempo de Pentecostes. Eu declaro um divisor de águas na nossa igreja, que a partir de hoje, a partir desse discernimento, desse soprar, nós viveremos um novo tempo, uma nova estação, um novo momento, um novo fluir, uma nova unção, um novo, Pai, um novo de Deus nesse lugar, em nome de Jesus. Você levante as suas mãos, aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Eu espero você hoje à noite. Vai em paz.